Uma splash page não serve só para mostrar dois super-heróis dando porrada no outro. Ela também pode ter diversos outros usos e podem ser muito úteis para sua história, independente do gênero. Quer saber como? Fica aí que eu te conto. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje aqui com mais um vídeo sobre produção de quadrinhos e eu vou falar para vocês sobre as splash pages, que são um elemento muito característico das histórias em quadrinhos. A gente pode até dizer que quando se fala em história em quadrinhos, uma das coisas que as pessoas lembram é da splash page. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí que não custa nada e você ainda vai ter a vantagem de saber quando novos vídeos aparecem aqui no canal. E aproveita também aí para deixar o seu like. Bom, se você lê quadrinhos, mesmo que não conheça o termo splash page, você sabe o que é. São páginas em quadrinhos que não tem quadros e são a página inteira uma única cena. Ou, se você achar melhor, pode entender as splash pages como páginas de apenas um quadro que cobre toda a página. Mas eu preciso fazer uma distinção aqui. Não é porque uma página com vários quadros não tem moldura nos quadros, ou seja, não tem uma divisão clara entre eles, que a gente está olhando para uma splash page. A splash page é uma cena única acontecendo numa página inteira. É realmente como se a página tivesse apenas um quadro ao invés de diversos quadros. E eu sinceramente acho que o roteirista não pode desprezar a importância de uma splash page, tá? Eu sei que num primeiro momento ela pode parecer uma preocupação só do desenhista, mas com esse vídeo eu espero realmente te convencer que você que escreve, mesmo que não seja o desenhista da sua história, precisa entender a importância de usar uma splash page e como usar bem ela, como você pode usar ela a favor da sua história. Splash pages são algo bastante característico e único dos quadrinhos, né? Porque a possibilidade de se usar uma página inteira para contar a história abre muitas possibilidades. Originalmente, as splash pages eram feitas mais para criar uma introdução de impacto na história, né? E aproveitando a oportunidade, incluir os créditos, como o título da história, os autores e tal, né? Antigamente não era muito comum ver uma página separada só para créditos, né? Pegar uma HQ e abrir lá, ter uma página para créditos e depois da página para créditos a história começa, né? Normalmente a regra era incluir o crédito dentro da própria história mesmo, né? Algo que acontece até hoje, né? Principalmente nas histórias de super-herói. Mas com o tempo e com a evolução dos quadrinhos, as splash pages passaram a ser usadas para as mais diversas funções, tá? E muitas vezes para várias funções ao mesmo tempo. Quando eu comecei a escrever quadrinhos, eu estava mais preocupado em enfiar o máximo de história dentro de uma página possível. Então eu acreditava que as splash pages eram um desperdício. Mas isso foi bem no começo, tá? Quando eu não entendia bem a importância da questão visual para os quadrinhos. E que eu acho que, como eu já falei em outros vídeos, né? Eu acho que isso é super importante para o roteirista ter em mente. E é por isso que eu bato bastante nessa tecla de entender os quadrinhos como uma mídia visual. Para quem escreve e vem de outra mídia, como a literatura, por exemplo, pode pensar na splash page como um desperdício de espaço. Especialmente se for bastante verborrágico, né? Se quiser colocar bastante história dentro de um número pequeno de páginas, né? Ou pensar que as splash pages só servem para quando você tem uma longa narração que não caberia em um único quadro se a página tivesse, por exemplo, 6 quadros. Ou achar que só serve para mostrar dois super-heróis batendo no outro. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para mostrar para vocês, principalmente para quem quer escrever quadrinhos, que a gente não pode desprezar a importância de uma splash page na sua HQ. E que ela não serve só para mostrar dois super-heróis batendo no outro. Ela pode servir para diversas funções e criar uma experiência muito mais impactante e imersiva para o seu leitor, que é o que deveria ser o nosso objetivo como roteiristas, né? Criar uma experiência mais imersiva. A principal coisa que a gente precisa ter em mente quando usar splash pages é a oportunidade do tempo maleável. Você pode pegar um incidente que levaria instantes e transformar numa splash page, expandindo o tempo desse incidente, não exatamente com uma câmera lenta, mas algo nesse sentido. Ou pode também criar uma página especialmente para fazer o leitor passar mais tempo nela, seja para se familiarizar com o mundo, seja para refletir.
Uma splash page bem construída pode fazer você sentir que a cena está se desenrolando em tempo real, assim, como se a página estivesse se movendo, como se as coisas realmente estivessem se movendo. Quem lê muitos quadrinhos e já teve essa impressão ao ver a arte, uma determinada arte de alguma história, sabe do que eu estou falando e sabe que o efeito é realmente interessante, realmente impressionante. Isso é o que eu me refiro quando eu falei sobre pensar em quadrinhos no outro vídeo, né? Sobre que o roteirista de quadrinhos ele tem que aprender a pensar em quadrinhos. E a splash page é o melhor exemplo disso, é um dos melhores exemplos disso, né? Como você vai pegar uma sequência que um filme teria impacto pelo movimento, pelo som, e criar uma página que tem o mesmo efeito eletrizante no leitor? Uma splash page pode ser uma opção. Você pode usar uma splash page na sua história de diversas maneiras, como eu comentei, ou até mais de uma, né, se a história se beneficiar disso. O primeiro uso possível é como página de abertura. Esse é o uso original, vamos dizer assim, né? Nesse caso, a página ela serve como o primeiro quadro, ela é o primeiro quadro da história e a história segue a partir daí, né? E por que fazer uma splash page na primeira página ao invés de uma página tradicional com mais quadros? Bom, vocês devem conhecer aquele ditado de que a primeira impressão é a que fica. No caso de uma HQ, normalmente é verdade. E fazer uma primeira página inteira com uma cena interessante ou uma cena impactante que chame a atenção vai jogar seu leitor direto na história e ajudar a manter ele interessado. Além disso, você pode aproveitar a HQ para colocar os créditos na página, que é uma opção simples e boba até, mas útil. Já que, né, a splash page é uma única cena de página inteira, colocar os créditos ali acaba não ficando tão poluído como ficaria se essa mesma página tivesse dividida em, 6, 7 quadros. E o que poderia atrapalhar um pouco a leitura, a própria leitura da narrativa da HQ, né? Outra forma de usar uma splash page é como se fosse uma segunda capa. O que eu quero dizer com segunda capa? Bom, muitas histórias, mais antigamente, hoje em dia acho que nem tanto, aproveitavam para criar uma primeira página mais conceitual, que não servia como um primeiro quadro ou como página de abertura, servia mesmo para dar uma ideia sobre o tom da história ou sobre os temas da história, ou apenas como um conceito estético mesmo. Frequentemente essas splash pages conceituais tinham alguma narração introduzindo a história, né, fazendo o leitor entrar na história, mas a imagem na página não necessariamente correspondia a algo que tivesse acontecido na história naquele momento, não era literal, digamos assim. E essa é outra maneira interessante de atrair a atenção do leitor logo de cara e já dar uma ideia do conceito do clima da história. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque uma splash page assim, como ela não é literal, né, ela na maioria das vezes é mais alegórica, ela pode causar estranheza dependendo do tipo de leitor que vai ler ou dependendo até do tipo de história que você está fazendo, né? Então é sempre bom ver se vale a pena, se é interessante, se isso agrega na sua história ou não, né? Um outro jeito de usar splash pages é, claro, a forma que eu acho que as pessoas mais comumente associam, né, a splash page, que é para dar evidência para algum momento de impacto. Quando a gente pensa em splash pages, é muito comum vir à mente a batalha entre os super-heróis e tal, né? E esse é exatamente o objetivo, é causar impacto, né? Mas você pode querer causar impacto de outras maneiras, como com alguma revelação bombástica, uma surpresa, uma reviravolta, uma revelação, por aí vai, né? Um uso muito comum é quando você vai revelar um personagem pela primeira vez, ou quando ele já foi visto em outros quadros, mas sei lá, só do busto para cima, ou então ele aparecendo sempre oculto, em sombras e tal, e a splash page é uma oportunidade de revelar ele por inteiro, ou revelar quem é esse personagem que estava aparecendo ali e estava oculto. Outra maneira que você pode usar uma splash page é para localizar o leitor geograficamente, que é basicamente criar uma cena que mostra uma visão geral do ambiente ou da região, né, para deixar claro para o leitor onde a história está acontecendo e que tipo de local é, né? Se a gente está falando de uma HQ de terror, por exemplo, o local onde ela está acontecendo ajuda bastante a dar um clima, né? Como, por exemplo, se ela está acontecendo em algum local abandonado, se ela está acontecendo num cemitério, onde quer que seja, né? Estabelecer a localização geral também é muito importante para que o leitor não se perca durante a história, né? Então aí a gente tem umas mais
mais técnico, né, da narrativa. Principalmente se a história se passar em locações diferentes. Então, assim, é muito importante que o leitor saiba exatamente onde está acontecendo as coisas, pelo menos ideia geral, né, para que ele não se perca, porque o leitor que se perder ali, ele sai completamente da história, né? Você também pode fazer isso no primeiro quadro de uma página com mais quadros. Mas o splash page permite dar mais ênfase ao local, né? Ainda mais se é a primeira vez que o personagem tá vendo aquela área ou se ele acabou de chegar naquele lugar. E como um complemento, digamos assim, para a localização geográfica, você pode usar uma splash page também como construção de mundo. Eu deixei esse item separado da localização geográfica porque existem funções diferentes entre as duas. Se você quer só localizar geograficamente, você só precisa descrever o suficiente para dar um senso de onde estamos. Às vezes é suficiente dizer está num parque, ou num cemitério, ou num hospital, ou qualquer coisa do tipo. Mas você pode aproveitar também para desenvolver o seu mundo sem precisar ficar explicando verbalmente, né? O cinema tem um ditado, né, que talvez você já tenha ouvido, que é show don't tell, ou mostre, não fale, né? Que quer dizer que numa história é mais eficiente, o público se engaja mais, se engaja melhor, se as coisas estiverem acontecendo, né? Do que uma pessoa falando que as coisas estão acontecendo, ou mostrando as coisas como elas são, ao invés de botar uma pessoa lá explicando como as coisas são. Então, nesse caso, a splash page é uma ótima oportunidade para mostrar ao invés de falar. Olha essa página do Jack Kirby para Kamandi, por exemplo. Essa página faz muito mais do que só posicionar o personagem numa região específica. Ele conta toda uma história sobre esse mundo, como ele é e o que esperar dele. É um exemplo excelente de construção do mundo feita com apenas uma página. E não precisa botar um personagem ali explicando ou colocar uma introdução em texto ou coisa assim, o que poderia atrapalhar um pouco o ritmo da história, dependendo do tipo de história que você está fazendo. Então, considere muito bem o como uma splash page pode ajudar a construir o mundo. E aí, quando você for descrever, né, a gente não vai estar falando só de um parque. Né? Se a gente está falando de construção do mundo, que esse parque está num futuro pós-apocalíptico, então é interessante descrever o estado que está esse parque. Né? A gente está num cemitério. É uma história de terror? Talvez seja interessante descrever detalhes sobre esse cemitério. E assim por diante. E falando em cemitério e história de terror, você pode usar uma splash page também para estabelecer o clima, a atmosfera da história. Se for a primeira página da sua história, pode servir para deixar claro para o leitor que tipo de história ele vai ler. É uma história de terror? É violenta? É romântica? O ritmo é acelerado? É lento? É contemplativo? Se for uma página lá no meio da história, pode servir também para mostrar uma mudança de tom, né? Se a história de repente tomou um rumo, estava mais divertido, tomou um rumo para mais dramático, ou se estava mais contida e tomou um rumo para mais violento, ou de mais lento para mais acelerado, e assim por diante. Tudo isso, claro, pode ser estabelecido numa única splash page. Já dá a virada de chave ali na splash page. E aqui vai uma dica bônus, que se relaciona até um pouco com algumas dessas outras opções, mas eu acho interessante falar à parte. Você pode querer que o impacto dramático da splash page não fique na surpresa nem numa batalha, mas sim no momento de contemplação, de reflexão do leitor. Você quer chamar o leitor para pensar um pouco a respeito daquilo que ele está vendo, ou para digerir determinado impacto emocional. Pensa, por exemplo, numa página toda em branco, onde só tem um personagem sentado, triste no chão, desenhado no meio, bem no meio da página. Só ele, mais nada. O resto da página é tudo branco. O vazio ao redor sugere para o leitor essa ideia de reflexão, a noção de que o que está acontecendo na página é mais emocional, é mais interno do que externo e merece do leitor um certo tempo de reflexão ou um certo tempo para digerir a emoção que está acontecendo. Obviamente que não precisa ser uma página vazia com um elemento só. Eu dei só um exemplo mais
mais óbvio, mais extremo, né? O desenhista vai poder desenhar todo um cenário ao redor, né? O que eu quero dizer é que, nesse caso, a splash page não é usada como se usa numa luta entre os super-heróis, né? Ela é usada mais para instigar a reflexão. E é claro que você também não precisa usar só uma dessas coisas por vez, né? É muito comum, até frequente, que uma splash page sirva para diversas dessas funções ao mesmo tempo. Ela pode estabelecer localização e atmosfera, pode construir o mundo e causar surpresa, pode evidenciar uma série de impacto e servir como segunda capa, e assim por diante. Por hoje era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e, obviamente, eu espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa nova. Tem algum outro exemplo de uso de splash page que eu não citei e que vocês já viram em alguma HQ e que vale estar exemplo? Tem alguma splash page que vocês acham incrível, que vocês viram uma vez e nunca esqueceram? Comenta aí nos comentários que eu quero ver as splash pages que vocês acham bacanas. Certo? Até a próxima! Eu não sei se o YouTube permite colocar a imagem.